Tua palavra é luz no meu caminho, luz. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste sábado, 28ª semana do tempo comum. Comece o seu dia mais uma vez vibrando em ti a presença de um Deus amoroso, de um Deus que quis habitar dentro de nós. Por isso, inspire. E acolha dentro de ti esta presença que edifica, esta presença que dá vida. Respirar consciente é se colocar no estado de presença, não no passado, não no futuro, mas no aqui e no agora. Este lugar que Deus se revela, que Deus se mostra na sua plenitude. Meditemos o texto de hoje que nos é dado, Lucas, capítulo 10, versículos de 1 ao 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis a ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrar, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, hoje nós lembramos e celebramos o grande São Lucas, o evangelista. Esse evangelho belíssimo, tão rico, também chamado Evangelho da Infância de Jesus. É neste evangelho que nós vemos, portanto, o protagonismo da criança, o protagonismo da mulher, o protagonismo das mesas. Jesus que sempre vai às mesas, às casas das pessoas para fazer refeição. Aqui Jesus apresenta com muita ênfase a figura da mulher, aquela que é escolhida para gerar ou para ser a mãe do Salvador. Aquela mulher que vai ser a primeira também a ver, testemunhar o ressuscitado. E tantos outros momentos belíssimos que a mulher aparece como protagonista no Evangelho de Lucas. Hoje mais um desses grandes tesouros Lucas nos apresenta. Jesus, depois de perceber que o grupo daqueles que precisam ser alcançados pela palavra de Deus crescia, percebe a necessidade de mais discípulos e escolhe outros 72 e os envia 2 a 2 à sua frente. Amados e amadas, Jesus faz as recomendações que esses discípulos deviam levar. Primeiro reconhece: a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que nos envie operários para a colheita. Em seguida,
Jesus então diz a esses discípulos que eles estão sendo enviados não em um paraíso, mas no meio de lobos, como cordeiros. Enviado para o meio de lobos, como cordeiro no meio de lobos, para mostrar justamente que a missão dos discípulos não é uma coisa de simplesmente encantamento, de realizações e festas, mas há desafios, há perseguições. São lobos ferozes que desejam devorar ainda hoje, infelizmente. Mas, diz Jesus, no caminho deveis levar, não deveis levar na verdade. Não leveis bolsa nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho, porque o Evangelho tem pressa de ser anunciado. O Evangelho tem pressa de ser comunicado. Em Lucas, o Evangelho está sempre no caminho, sempre em movimento, nunca parado. E aí, amados irmãos e irmãs, Jesus, então, em um terceiro momento, vai dizer que o conteúdo desta missão deve ser aquilo que eles mesmos experimentaram com Jesus, a paz. A paz esteja nesta casa. É a paz que deve acompanhar o discípulo de Jesus. É a paz que lhes deve comunicar e anunciar. Eis, portanto, o grande recado que Jesus transmite aos seus discípulos. Eles têm uma missão. A missão, além de anunciar esta paz, também é curar os doentes que houver nas casas onde ali se hospedarem. E ainda anunciar que o reino de Deus está próximo de vós. Não passeis de casa em casa, mas permanecer naquela casa em que vos receberdes. E ali comuniquem a paz, e ali testemunhem o reino de Deus que está próximo de vós. O reino de Deus que já é uma realidade, não é algo que eu espero, já é um acontecimento. E que nós somos convidados a experimentar este reino de Deus no aqui e no agora. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre